Glória a Deus, aleluias. Fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Eu vou louvar o hino da harpa cristã e o Senhor vai falar comigo e com você nessa manhã, em nome de Jesus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisa de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, amor e verás. Tu precisa de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisa de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Aleluia. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, você vai precisar desse Jesus. Com certeza, você vai precisar desse Jesus e muito. Aleluia. Quando escurecer, tudo fenecer, quando tiver tudo escuro, tudo que tiver fenecido, você também vai precisar desse Jesus. É esse Jesus que você vai chamar. É esse Jesus que você vai clamar. É esse Jesus que você vai pedir socorro. Você vai precisar desse Jesus. Aleluia! Porque esse Jesus pode todas as coisas. Esse Jesus vai te livrar, Ele vai te guardar. É a hora que você vai precisar dEle. Aleluia! Clama a Ele, pede Ele para te socorrer. Aleluia! Nesta manhã, nesse dia, para obter perdão, você também vai precisar desse Jesus. Para obter o perdão, para você perdoar aquele que você ofendeu, aquele que você humilhou, aquele que você pisou, aquele que você magoou. Você vai precisar desse perdão. Você vai precisar perdoar também. Aleluia. Para você obter o perdão de Deus, você tem que perdoar primeiro. Para que Deus venha te perdoar. Aleluia. Plena salvação. Tu precisa de Jesus. Na plena salvação, você vai precisar desse Jesus. Para você caminhar firme sem errar, você vai precisar desse Jesus. Para caminhar com você, para você não errar, você vai precisar desse Jesus.
Esse Jesus tudo pode na tua vida e na minha vida nesta manhã. Mesmo havendo paz, você vai precisar desse Jesus. Ele é a tua paz. Ele é a tua calmaria nesta manhã. Ele é tudo na tua vida nesta manhã. Muito verás, tu precisa de Jesus. Eu preciso desse Jesus. Você precisa desse Jesus. Mesmo havendo paz, você vai precisar desse Jesus e ele vai estar do teu lado. Aleluia. Na perseguição e na tribulação, você vai precisar desse Jesus. Na hora que você estiver naquelas lutas difíceis, naquelas provações difíceis, naquela perseguição, naquela provação, você vai precisar desse Jesus. É Ele que vai entrar e vai cessar as lutas, Ele vai cessar as tribulações, Ele vai cessar as perseguições, é Ele que vai te socorrer neste momento difícil. Por isso que você precisa desse Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando a morte entrar no teu próprio lar, você vai precisar desse Jesus. Você vai precisar desse Jesus para te confortar. Você vai precisar desse Jesus para te dar saúde. Você vai precisar desse Jesus para te dar, aleluia, paz. Para reinar paz no teu lar. Você vai precisar desse Jesus para te confortar. Você vai precisar desse Jesus na hora da sua dor. Na hora que você estiver passando por um momento difícil, você vai precisar de Jesus. Não é só quando a morte chegar no teu lar, você vai precisar de Jesus, não. Você vai precisar de Jesus todas as horas, todos os dias, todos os momentos de tua vida. Tu precisa de Jesus nesta manhã. Não adianta você bater no peito e falar que você não precisa desse Jesus. Você vai precisar desse Jesus. Quando a morte bater no teu próprio lar, você vai clamar a Ele, vai pedir socorro a Ele e vai precisar desse Jesus para te socorrer. Aleluia. Para repreender o mal, para repreender a morte dentro do teu próprio lar. Você vai precisar desse Jesus. Ante o tribunal e decisão final, antes do tribunal e na decisão final, você vai precisar desse Jesus para entrar dentro daquele tribunal, para te dar uma decisão final, uma resposta certa, um sinal de resposta. Você vai precisar desse Jesus, porque eu preciso desse Jesus. Se eu não precisasse desse Jesus, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui falando desse Jesus, porque eu preciso dele e você também vai precisar. Eu preciso e você precisa. É esse Jesus que cuida de mim, cuida de você. É esse Jesus que cuida nas nossas horas difíceis, nos nossos problemas difíceis, nas nossas áreas de momento de tristeza, de dor. É esse Jesus que tem nos confortado nesta manhã. É esse Jesus que tem nos alegrado nesta manhã. É esse Jesus que tem nos guardado nesta manhã. É esse Jesus que eu falo para ti. Não deixe esse Jesus por nada deste mundo. Não deixe esse Jesus por nada que vem, aleluia, ser passageiro na tua vida. Esse Jesus é tudo na minha e na tua vida. Então precisa desse Jesus hoje. Aceita esse Jesus hoje. Porque grandes coisas Ele tem feito na tua vida. Aceita esse Jesus, porque na hora que você passar por um momento difícil, você vai clamar a Ele, você vai pedir Ele, você vai buscar a Ele, e Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai entrar com a providência naquilo que você abrir a tua boca e pedir Ele. Então aceita Ele, esse Jesus é tudo para mim, Ele vai ser tudo na tua vida. Quando você abrir o teu coração e falar, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Jesus. Jesus quer fazer morada no teu coração nesta manhã, meu filho e minha filha. Jesus quer fazer morada na tua casa, meu filho e minha filha. Jesus quer morar no teu coração nesta manhã. Você precisa dele. Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado vida. Ele tem te colocado você de pé. Ele tem feito coisas grandes, coisas lindas na tua vida. E você não sabe nem agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Então você precisa desse Jesus. Aceita Ele nesta manhã. Fala, Jesus, mora na minha casa.
Mora na minha vida, Jesus, porque eu preciso do Senhor nesta manhã. O Senhor está falando comigo, papai. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada na minha vida, Jesus, porque eu preciso do Senhor nesta manhã. Talvez hoje você está bem, você acha que você não precisa de Jesus, mas amanhã você vai estar passando por alguma coisa e você vai clamar a Ele. E Ele vai te lembrar: meu filho, eu falei contigo aquele dia que eu usei a minha filha para falar com você. Aquele dia que eu usei o meu vaso para falar que você precisava de mim. E você achou que não precisava de mim, meu filho. E agora você precisa de mim. Ai, demante, arabianai, de face cantarei. Tu lembra, meu filho, que eu falei na tua zona difícil, tu vai precisar de mim? E agora você precisa de mim, meu filho. Então me aceita, deixa eu fazer morada no teu coração. E tu verás o que eu vou fazer na tua vida, meu filho. Coisas grandes eu tenho feito, vou fazer muito mais. E tu saberás que eu sou teu Deus, que falo contigo nesta manhã. De cantarébia, nai, de face cantarébia. O Senhor está falando com alguém nesta manhã. Compartilhe esse vídeo. Dá um joinha. Aleluia. Me ajude, por favor. Essa palavra, que esse louvor chega nos lares daqueles que precisam desse Jesus, daqueles que estão pedindo: Senhor, fala comigo nesta manhã. Envia para aqueles que necessitam e precisam desta palavra nesta manhã. Aleluia, visualiza, aleluia, os vídeos. Vai visualizando os vídeos nesta manhã. Dá um joinha, compartilha, me ajude, por favor. Que essa palavra chega em lares que só o Senhor sabe como estão os lares nesta manhã, que estão precisando de ouvir uma palavra dessa, para o Senhor entrar com salvação, com libertação, com transformação. E nesta manhã o Senhor quer salvar, quer libertar. O Senhor quer curar nesta manhã. O Senhor, aleluias, quer falar com vidas. E através de você enviando os vídeos para alguém que necessita e precisa de ouvir a minha palavra, eu vou tocar nos corações de muitos. Então não deixa de dar o teu joinha, não deixe de compartilhar, não deixe de visualizar o vídeo. Envia para as pessoas certas que precisam desta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, aleluia.